A chegada do clima mais frio e mais úmido sempre causa um resfriamento corporal, principalmente quando nós nos expormos a ambientes com temperaturas diferentes, em que há um resfriamento do corpo. No momento que você resfria um corpo, ele geralmente tem um decréscimo das suas funções de defesa. E aí os mecanismos, os germens, os vírus, as bactérias, os fungos, passam a ser nossos agressores, levando a essas doenças, né? Para algumas, graças a Deus, nós já temos uma vacina, por exemplo, a vacina da gripe, H3N2, H1N1, mas a vacina nós não podemos entender como a prevenção que vai causar uma imunidade total do nosso corpo. Elas vão nos dar um plus a mais na hora de nós respondermos a essas agressões. Mas o fato de nós estarmos vacinados não nos deixa totalmente livres de ter a infecção. Então, se vacinar é muito importante, porque você diminui a probabilidade disso acontecer. Mas uma isenção total não, justamente pelas forças que a natureza própria exerce em cima da virulência do micro-organismo, da nossa resistência orgânica. Então, você pode estar vacinado, mas se você estiver mal alimentado, se você estiver em condições socioeconômicas desfavoráveis, você vai ter a doença. Então, atingindo essa área que nós chamamos de via aérea superior, que é a área do ouvido, do nariz e da garganta, nós sempre começamos por essa área, a agressão inicial, justamente por ela ser o primeiro filtro à passagem do ar. A função da via aérea superior é aquecer, umidificar e filtrar o ar que vai para os nossos pulmões. E se esse ar vem carregado de condições desfavoráveis, isso vai causar o seu efeito. Esses vírus, essas bactérias vão encontrar um ambiente ideal para eles desenvolver a sua ação patológica. A época é diferente, mas o fenômeno é o mesmo. No verão, por que você tem uma faringite? Quais são os nossos hábitos no verão? Beber bebidas geladas, consumo de sorvete, uso de ar-condicionado e uma constante mudança de ambiente. Você sai da sala que estava refrigerada, passa por um ambiente de calor, aí você entra no seu carro, liga o ar-condicionado de novo. Tudo isso causa uma alteração desse ar que você vai respirar. E por isso, como consequência, nós temos as mesmas infecções em inverno e verão. Mas no inverno, e por isso elas são chamadas de doenças de inverno, há uma incidência muito maior, porque a condição ambiental total está sob a ação dessas intempéries. Não é que nem o verão que você tem, às vezes, os que eles chamam de microclimas, ou seja, só dentro do seu quarto, que está refrigerado, está gelado. Mas o ambiente como tal, pela época do ano, está aquecido. E aí, nessa troca de ambiente, nesse choque térmico que provoca, é que os nossos mecanismos imunológicos sofrem uma diminuição de atividade. E aí nós adoecemos. Tudo é vírus hoje. Eles acham até que esteja relacionado com vetores que causariam alterações no DNA da célula e relacionaria isso até com câncer. Então, vírus é uma estrutura muito importante dentro de quem trata de doença. Então, o que acontece? Esse vírus, com a perdão da redundância, ele tem uma capacidade de causar dano ao organismo, que é chamada de virulência. No momento em que ele consegue encontrar um ambiente celular adequado, ele desenvolve a virulência. E isso vai causar perdas no nosso corpo, como um desaquecimento, uma perda do movimento dos cílios, que promovem a saída dessa secreção. Nós produzimos em torno de 1,5 litro de secreção nasal por dia. Esse líquido é importante para banhar as células e protegê-las também, remover impurezas, participar do metabolismo. Ou seja, a nossa via aérea superior é úmida. No momento em que ela resseca, nós temos problemas, né? As células vão ser atingidas, nós vamos ter febre e outros mecanismos bioquímicos alterados vão ocorrer. Daí a nossa incapacidade de continuar desenvolvendo
as atividades normais que a gente desenvolve. E a isso a gente dá o nome de doença. Ou seja, nós estamos prejudicados no nosso funcionamento. Faringe é o nome anatômico da garganta. A garganta é um termo que se usa para descrever a laringe, que é aqui na região do pomo de Adão. É a última etapa? Onde estão as cordas vocais, logo depois dela começa a traqueia, certo. E aí para os brônquios e para o pulmão. Então a laringe é onde estão as cordas vocais. A faringe são as paredes todas da garganta, que no nível do nariz é chamado de rinofaringe, ao nível da boca é chamada de orofaringe e ao nível da laringe de laringofaringe. Então, quando há o ataque do micro-organismo, todo o conjunto é afetado. Mas tem áreas que são mais afetadas do que outras. Então, como os quadros geralmente iniciam por um vírus, ele pega as paredes da garganta, alterando o padrão secretório, começa a produção daquele muco que a garganta produz para se defender, a saliva fica grossa, começa a dar pigarro, e quando nós vamos falar ou engolir, o atrito entre as paredes da garganta aumenta, por isso gera dor. Se nas 48 horas iniciais o quadro continua progredindo e não dá melhora, vão ser atingidas outras áreas também, mais em particular. No caso, as amígdalas, causando amidalites, e no caso, a laringe, causando as laringites. As amígdalas, e por consequência a inflamação delas, que se chama amidalite, pode ser causada por vírus, mas também pode ser agredida por bactéria. Por quê? Porque a bactéria já mora na nossa garganta. No momento em que a infecção viral diminui a nossa resistência, a bactéria que já reside naquele local passa a ser um agressor, ou seja, acaba o bom convívio. E aí ele atingindo as amígdalas vão formar aquelas placas brancas que vão ditar a nós a necessidade de uso de antibióticos. Para quê? Tanto para tratar a infecção local, como para prevenir que essa infecção se espalhe para outros órgãos, principalmente os rins e as válvulas cardíacas. Graças a Deus, a chamada febre reumática não se vê mais com frequência hoje. Agora, uma doença chamada glomerulonefrite difusa aguda, volta e meia se vê casos a partir de uma infecção de garganta causando problema no rim, que às vezes pode levar a lesões definitivas do rim. O uso de medicações, Arivan, não é isento de efeitos colaterais. Certo. Ou seja, a droga sempre vai desempenhar um papel que você quer e também um que você não quer. O importante é que a medicação perfeita não existe. Ou seja, aquela totalmente isenta de efeitos colaterais. A pílula dourada. Exato. O que importa é que esses efeitos sejam o mínimo possível durante o período em que você usar. Em se tratando de infecção de garganta, quais são os remédios que você deveria não usar para você, quando tiver a necessidade de uso, saber que aquilo vai dar o resultado? É não usar indiscriminadamente antibióticos, principalmente, anti-inflamatórios, porque o uso do analgésico não causa isso. O analgésico é uma medicação bem mais tolerada que os anti-inflamatórios. Os anti-inflamatórios têm constituição química diferente dos analgésicos e antitérmicos, né? Então, o remedinho para baixar a febre, que a gente não deve deixar subir, principalmente na criança, que pode ter convulsão. Então, essa é a justificativa de alguns setores aqui no Brasil que dizem que determinadas medicações você deve ter em casa para algumas emergências. Mas o uso indiscriminado de qualquer remédio, que na maioria das vezes, se o uso é indiscriminado, ele é acompanhado de uma contraindicação, não deveria ser feito. Tanto você vê que a segurança está cada vez maior, que pessoas que têm doenças crônicas usam medicação cronicamente. E é baixo o percentual, eu não saberia dizer agora, mas é baixo o percentual de pessoas que tratam uma doença crônica
e que acabam indo ao óbito por complicações da sua terapêutica, né? Geralmente ela consegue tolerar bastante tempo. Não há aquela situação assim que você toma um remédio para diabetes, mas ele vai prejudicar outra coisa e essa outra coisa é que vai levar o indivíduo ao óbito, né? É difícil isso acontecer porque principalmente drogas de uso prolongado, elas são bastante testadas e avaliadas e reavaliadas e sofrem investigação e observação de mecanismos controladores até essa droga ir para o mercado. E de nada adianta você tomar um antibiótico para uma doença viral. Gripe. Antigamente tomava gripe, para uma doença por fungo, por exemplo, para uma doença neoplásica, um câncer, de nada vai adiantar. E aí você acha que a medicação não funcionou. E se você não for muito cuidadoso, você vai lá e vai testar uma segunda vez outra droga da mesma família. Também não vai dar problema. E aí o teu organismo já começa a permitir que a doença esteja avançando, você vai usar aquele antibiótico e vai viciar, você pode tornar bactérias mais fortes que já estão no nosso corpo, a nossa flora intestinal às vezes é destruída pelo uso de antibióticos, é uma série de problemas aí que causa. Toda a primeira infecção começa por vírus. E se ele for ter uma amidalite bacteriana, isso não ocorre antes de 48 horas. Então o que é o correto? Você começou hoje com dor de garganta. A única coisa que você não deve tomar é antibiótico. Esperar. Espere 48 horas, use um analgésico, tome bastante líquido, evite as coisas geladas e o resfriamento do corpo e observe durante 48 horas. Se em 48 horas o quadro não ceder, você vai ir ao seu médico para ver se já existem placas nas amígdalas. Aí você vai fazer uso de um antibiótico e você vai ficar bom. Ao passo que se você começa usando um antibiótico numa fase viral, você pode fornecer elementos para aquela bactéria se tornar mais forte. E aí o tratamento vai ficar... Vai ter que trocar o antibiótico por um mais forte que não haveria necessidade de uso. Quer dizer, as penicilinas hoje já têm uma certa resistência das bactérias, né? E que nós precisamos de medicações mais fortes. Por exemplo, quando eu era criança, a medicação de escolha para tratar uma amidalite era a penicilina V. Hoje, se você dá penicilina V, você não resolve, que era o chamado PENV oral. Hoje você tem que entrar com amoxicilina, que é o antibiótico de primeira escolha. Isso porque o vírus mudou? A bactéria ficou mais resistente. A bactéria ficou mais forte. A bactéria ficou mais resistente. E nunca menos que 7 dias. Nunca. Hoje nós temos antibióticos aí que preconizam o uso de 3 dias, uso de 5 dias. Eu, nesses meus 35 anos de profissão, eu ainda não vi uma infecção ceder com 3 ou 5 dias de tratamento. No mínimo 7? No mínimo 7, entre 7 e 10 dias é o padrão ideal. Soluções prontas no mercado para vender com a concentração adequada. O grande problema de você fazer uma salmoura em casa é que se você carregar um pouquinho mais no sal, ela passa a ser uma solução irritante. Segundo, ela não tem efeito terapêutico nenhum, só um efeito calmante na garganta. Mas qual é o efeito calmante? Porque a garganta fica hidratada novamente. Então é melhor você tomar um copo d'água ou alguma coisa que o valha do que ficar usando soluções na garganta que podem lhe causar mais mal do que bem. Então, eu não sou um usuário, um prescritor de água quanto mais salmoura, de soluções para fazer gargarejo. Eu acho que isso alivia pouco e se o doente estiver toda hora hidratando, eu acho que vai ser muito melhor para ele. O lubrificante adequado é o natural, é a saliva. Então, tudo que tu puder contribuir para reidratar a garganta, para diminuir o atrito entre as paredes da garganta, vai ser benéfico para você, causando uma diminuição da dor e do desconforto, um alívio, né? Uma amigdalite pode ocasionar uma otite? Bom, não é a amidalite diretamente que causa a otite, mas a infecção, como eu falei, é da via aérea superior. Ela pode atingir o nariz, dando sinusites, ela pode atingir o ouvido, dando otites, pode atingir a garganta, dando amidalites, laringites, faringites. Ou seja, vai depender do órgão onde houver uma maior suscetibilidade, mas a infecção é a mesma. Ou seja,
Como a amígdala é da região aqui, da entrada da garganta, da boca para a traqueia, né? Ela é o órgão maior, né? Depende, se ela mais for importante, muito grande. Vamos dizer assim, ou não? Ela é um órgão muito importante porque ela é fonte de imunoglobulinas, de anticorpos, certo, que também nos ajudam. Depois de uma amidalite, você também produz anticorpos. O problema é que quando essas infecções são em número muito avantajado... E tem pessoas que sofrem, né? De repetição, né? Elas têm muito mais prejuízo do que benefício. Porque quando nós estamos na vida intrauterina, quem nos dá as defesas é a mãe através da placenta. Certo. Depois que nós nascemos, nós temos que nos virar. Então, a natureza nos deu o sistema imunológico para nós sofrermos as nossas agressões e a partir daí desenvolver as nossas defesas. Só que essas agressões já mostraram que quando em número muito grande, elas acabam trazendo consequências em vez de benefícios. E quais são as consequências? Infecções do rim, infecções das válvulas cardíacas, abscessos locais com necessidade de drenagem, né? Não é incomum você ver a coexistência das infecções. Crianças com a amidalite e com uma otite ao mesmo tempo, mas não que uma cause a outra. Quem causou as duas foi aquele vírus que nos pegou bem no início da infecção. Um único? Um único. Mas como é que ele migra da amígdala para a região do ouvido? Através da mucosa. Porque a mucosa do nariz, do ouvido e da garganta é a mesma. É uma só. É o mesmo tapete. Mas as pessoas não têm noção, diria que é leigo, né? Que poucos estudam anatomia humana. A boca e o ouvido, ele fica distante um do outro, mas ao mesmo tempo... Não tão distante assim, e há uma relação entre eles. Senão, a especialidade da otorrinolaringologia não iria existir. Ela seria como a oftalmologia, uma especialidade totalmente separada, porque as doenças do olho nada tem a ver com as do ouvido, do nariz e da garganta. Aí você vê que o olho está mais perto da boca do que o ouvido, né? A distância do ouvido... Teoricamente, sim. Né? Teoricamente, mas internamente, não. Internamente, não. Internamente, o olho está num... Como é que eu vou dizer para você? Está numa câmara mais fechada e mais protegida, em contato com o cérebro. Com o cérebro. E o ouvido, não? O ouvido com o nariz e com a garganta. Os dois são muito próximos um do outro. São. Né? Onde é que fica localizado o menor osso do nosso organismo, Denise? Olha, Arivan, nós temos 3 tipos de ossos no nosso corpo. Nós temos os ossos longos, que são os ossos dos membros. Isto. Nós temos os órgãos planos ou chatos, que são as costelas, por exemplo, o osso externo. Isto. E nós temos os ossos que podem ter várias formas, como os ossos da mão, os ossos das vértebras da coluna, né? Nós temos tipos variados de ossos de nosso corpo. Eu não me lembraria, assim, para dizer para você qual é o menor osso do corpo, mas acredito que eles tenham a ver com os ossos do ouvido. Do ouvido. Porque desde o nascimento até a nossa morte, os ossos do ouvido têm o mesmo tamanho. Ele não encolhe, não cresce? Ele não cresce. Ele é sempre do mesmo tamanho num recém-nascido e num idoso. Quando a pessoa tem uma otite, essa otite, quando não bem tratada, ela pode causar uma lesão irreversível no ouvido? Pode, como uma perfuração de tímpano, por exemplo. Barbaridade. As otites, quando não tratadas, elas podem perfurar o tímpano e às vezes você ter que fazer cirurgia para tapar esse furo no tímpano. Causado pela otite. Pela otite. Pela secreção contaminada dentro da caixa timpânica. Elas podem corroer os ossículos do ouvido também. É uma série de complicações aí. Às vezes uma simples otite, quando não bem tratada, quando não bem diagnosticada, pode trazer um estrago violento. Pode, você tem que diferenciar bem qual é o tipo de otite que aquela pessoa está tendo. Tem mais de um tipo? Tem as otites alérgicas, as otites virais e as otites bacterianas. As otites alérgicas vão ter catarro dentro da caixa timpânica. As otites virais vão ter líquido. A mesma coriza que escorre pelo nariz se cria dentro do ouvido. E as otites bacterianas têm pus dentro do ouvido. Quais os sintomas? São 3 situações com sintomas idênticos ou uma diferencia-se do outro? Febre, dor e alteração da audição. Febre, dor. Esses 3 sintomas são clássicos desses 3 tipos de otite?
Tanto virose... Não, a otite alérgica, ela não costuma ter dor. Ela vai dando uma perda progressiva da audição pelo acúmulo do catarro lá dentro. As otites virais e bacterianas geram dor porque elas distendem o tímpano e forçam o tímpano a se afilar. E o tímpano é que nem a córnea, se você apertar ele, ele dói. É um órgão ricamente inervado. E a otite atinge um ouvido ou os dois ouvidos ao mesmo tempo? Pode atingir um, como pode atingir os dois. Em crianças a gente vê mais os dois. Em adulto a gente vê mais um. Alérgico, como é que se explica a otite alérgica? A otite alérgica, nós temos um canal que comunica o ouvido com o nariz. Uhum. Então, se o indivíduo tem uma rinite alérgica, ele produz secreção. E essa secreção adentra por esse canal e vai se alojar dentro da caixa timpânica, por trás do tímpano. A cera fica por fora do tímpano. Uhum. A otite alérgica, o catarro, fica por dentro do tímpano. Ele se aloja lá dentro e você tem uma alteração na condução do som. Então você vai sentindo que o ouvido vai tapando com o passar do tempo. O som, ao invés de ir para fora, ele acaba... Ele absorve pelos ossos e você sente como se estivesse falando com tudo dentro da cabeça. Isso é uma otite causada... Otite alérgica. Alérgica. Quem tem alergia ou quem tem, de repente, uma rinite... Quem tem alergia, rinite... Tem uma tendência... Tem uma tendência a ter otites alérgicas também. Ele tem que fazer um acompanhamento... Assim como ele tem tendência a ter sinusites, ele pode ter tendência a ter otites também. Pô, como é bom a gente ficar sabendo disso para poder, né? Até quem tem sinusite ou rinite tem que ter um cuidado redobrado para não chegar a uma infecção, né, Denise? Claro. É que a gente se esquece que o corpo é uma unidade, né? Então, por mais que esteja sofrendo num local só, no fim todo o corpo se afeta. Por isso que é bom a gente estudar um pouquinho a anatomia humana, né? Você vê assim, ó. O que é o olho? Da onde vem o olho? É só uma câmara que a natureza nos deu para nós enxergarmos? Não. O olho foi a maneira que o cérebro encontrou de vir para fora. Nós temos 3 camadas no olho, da retina, a conjuntiva, a fóvea, porque são os prolongamentos das meninges, por assim dizer. Nós temos no nosso corpo, Ivan, o nosso revestimento interno que nós chamamos de mucosa. Certo. Depois nós vamos ter o nosso revestimento intermediário, que nós chamamos de serosa. Serosa. Por exemplo, a meninge é um exemplo de serosa, a córnea é um exemplo de serosa, o tímpano é um exemplo de serosa, o peritônio, que reveste as alças intestinais, é um tipo de serosa. E depois nós temos o revestimento externo, que é a nossa pele. Quanto mais externo for, mais perto do ambiente teoricamente nocivo a nós estamos. Então, os nossos mecanismos de gerar dor para nós nos afastarmos do estímulo nocivo vão ser mais evidentes. Basta ver que você nem conscientiza, quando você encosta numa coisa quente, você automaticamente se afasta dali. Ou seja, isso a gente chama de arco reflexo. O cérebro não chega nem a conscientizar. Quando você vê, você já tirou a mão daquela fonte que está lhe causando dor. Então, o que acontece? Todas as serosas são extremamente inervadas. Se você, por exemplo, pegar o peritônio ou a meninge e encostar o dedo, você não sente nada. Agora, se você pegar e puxar ela, você tem uma dor terrivelmente insuportável. Então, o tímpano, o que acontece? Quando você tem uma otite, o conteúdo dentro da caixa timpânica aumenta a pressão sobre o tímpano. E o tímpano, como ele tem uma certa elasticidade, ele se desloca. No momento que ele está sendo deslocado, é como se ele estivesse sendo puxado. Daí a dor tão importante. Dor de ouvido é mais comum em consequência da otite. Da distensão que é causada pelas otites. Agora, se você, desculpe interromper, Ivan, se você, por exemplo, injetar pressão numa narina que chegue até o ouvido, o seu tímpano também vai distender e você também vai ter dor. Se a pressão for suficiente, vai ter dor. Quando você sobe a serra, por exemplo, você está no avião, que ele vai levantando o voo, você sente uma alteração timpânica. As crianças choram muito e às vezes chegam a perfurar o ouvido, tamanha pressurização da cabine. Isso é a pressão dentro da cabine do ouvido. Isso, o mesmo mecanismo. É como se fosse um balão. Isso. Ele infla.
No caso da pressurização em aviões ou nas altitudes, é por pressão negativa, pressão de vácuo. A otite dá uma pressão positiva, é uma pressão de empurrar para fora. Muitas pessoas pingam óleo quente dentro do ouvido, Diniz, para melhorar a dor. Totalmente. Ou seja, extinguir a dor. Totalmente ineficiente. É mais fácil você tomar um analgésico e botar um calor no seu ouvido que vai dar o mesmo efeito. Não dentro do ouvido? Não, dentro do ouvido não se pinga nada. A gente só pinga coisa em ouvido para desmanchar cera e para tratar a infecção. E isso prescrito pelo médico. Uso de cotonete, folha de bananeira para pegar fogo, pingar azeite quente no ouvido, isso tudo são práticas populares que não se justificam e pode causar muito prejuízo ao ouvido. Agora, por exemplo, o azeite ele é produzido da soja. Certo. Se de repente esse azeite estiver, entre aspas, com algum produto que não seja... Alguma impureza, né? Alguma impureza e cai dentro do tímpano, que ele vai para o tímpano, né, Denise? Pode machucar o tímpano, pode perfurar o tímpano dependendo da temperatura. Nossa. Pode causar problema na pele que reveste o canal, provocando uma queimadura. Pode produzir muita coisa. Quando nós temos uma dor no ouvido, você fica desesperado na busca de uma solução para aquele problema. Ele diz assim, olha, bota qualquer coisa aqui que eu quero me livrar dessa dor. Você já pegou um paciente que teve uma dor de ouvido e pingou qualquer coisa e acabou no consultório em função de ter furado o tímpano, Diniz? Várias vezes. Várias? Várias vezes. Isso aí, dor de ouvido, eu costumo dizer que é que nem dor de dente. Ela não dá trégua. E é uma dor aguda. É lancinante. Ela é lancinante. Mas o que você tem a fazer é medicar com um analgésico eficiente e aquecer o ouvido. Esquenta uma fraldinha, ferro quente, pega uma bolsinha de água quente, ponha bastante calor ou sente perto de uma fonte luminosa, de uma lâmpada que esteja ali para aquecer o ouvido, que a dor acaba cedendo. Por que o calor ajuda a diminuir a dor de uma otite? Porque o calor provoca uma vasodilatação daqueles vasinhos sanguíneos que estão ali. E a vasodilatação facilita a chegada de elementos anti-inflamatórios do próprio corpo e facilita a reabsorção do inchaço. Com isso, diminuindo a pressão e, por consequência, diminuindo a dor. Então, nunca se pingue nada quente dentro do ouvido. Dentro do ouvido, não. Não se deve? Não. Não pegar uma colherzinha de azeite, esquentar o azeite... A gente tem que respeitar o ouvido como você respeita o olho. Se você acordar com o olho vermelho e te disserem, pinga esse azeitinho quente aqui no olho, o que você vai dizer? Não, eu não vou pingar isso no meu olho, eu posso ficar cego. Então pense igual no ouvido. Não pingue nada no ouvido que você pode perfurar o tímpano e ficar surdo. Diniz, hoje uma senhora me mandou uma mensagem, ela sempre acompanha o programa, e pediu para mim, perguntou quem seria o convidado, e eu falei que seria um otorrinolaringologista. E ela disse que às vezes ela sente algumas... A pergunta é o seguinte, às vezes eu sinto, disse ela na mensagem, algumas fisgadas dentro do meu ouvido. O que poderia ser? É claro que isso aqui não é uma consulta, né? É uma conversa e tal. Às vezes é num lado do ouvido, às vezes no outro. É como se fosse um bichinho assim, dando umas mordiscadas. Na região do ouvido, nós temos a articulação do crânio com a mandíbula, que é o osso inferior. E bem aqui nós temos uma articulação que é chamada articulação temporomandibular, que é igual a um joelho. São duas cabecinhas ósseas separadas por um menisco de cartilagem, com nervos, vasos, ligamentos. Então, o que acontece? Dentro dessa cartilagem tem um nervinho chamado aurículo temporal. E ele dá a sensibilidade para essa área do ouvido e da articulação. Então, às vezes, se a pessoa possa ter algum problema de oclusão dentária, se ela possa ter algum problema de uma doença na articulação, isso dá como se fossem choques, porque estimula o nervo. Às vezes, literalmente, quando elas mordem, elas esmagam o nervo. E isso transmite esses tiques dolorosos para o ouvido, funcionando como esses agulhaços, como se tivesse alguma coisa que dura milissegundos e desaparece do ouvido. Fisgadinhas leves. Na maioria das vezes, isso não significa doença do ouvido. Não significa. Na maioria das vezes, é doença da articulação.
O excesso de cera no ouvido pode causar uma sensação de dor? Excesso de cera em ouvido dá diminuição da audição e zumbido. Só. Mais nada? Nada. A pessoa reclama, mas eu tenho uma dor de ouvido, deve ser cera no ouvido. Aí ele pega um cotonete e começa a empurrar, aliviou. Aí o que ele faz? A maioria que reclama dessas dores mexeu no ouvido. Então ele empurra o tampão de cera e o tampão de cera começa a pressionar o tímpano. Aí começa a doer. Isso ocorre? Ocorre muito. A dor? Porque a cera é produzida só na entrada do ouvido. Lá no fundo você não produz cera. Se você encontra cera lá no fundo do ouvido, perto do tímpano, é porque essa cera foi empurrada para lá. Diniz, é verdade que quando a pessoa tem excesso de cera e essa cera endurece, para retirar é complicado? Não, é a coisa mais fácil que tem. E quando ela está dura, melhor. Porque ela fica como uma rolha. Você pega a alcinha especial para isso e tira ela, ela sai inteirinha. Por que ela endurece? Ela endurece porque ela desidrata. A cera, no início, ela é oleosa. Certo. Se ela permanece muito tempo lá dentro, ela vai desidratando e aí vira uma rolha de cera. Fica seca. Seca. A prática de se introduzir cotonete ou um clipe ou a ponta do lápis dentro do ouvido para coçar. Péssima. Isso vai empurrando a cera. Quanto mais cera dentro do ouvido, mais complicado para o médico é retirar? Sem dúvida nenhuma, porque ela vai se fragmentando. Ela vai se quebrando, ela vai... Exato. É como eu digo, as pessoas têm que se perguntar, eu colocaria um clipe no meu olho? Eu colocaria um cotonete no meu olho para tirar um fiozinho de cabelo que está me atrapalhando? Não, você vai pingar um colírio ou você vai procurar o seu oftalmo. Então, vamos respeitar o ouvido como nós respeitamos o olho, que daí os problemas vão diminuir. A dor de ouvido, quando diagnosticada, uma otite, ela é tratada com um medicamento específico. Se for bacteriana, que tenha pus com antibiótico. Se for viral, ela vai ser autolimitada, você vai usar analgésicos, descongestionantes. Viral. Viral. E se ela for alérgica, você vai usar antialérgicos, corticoides, e às vezes, se não dá o resultado, você precisa fazer uma drenagem. Quando a pessoa relata dor de ouvido e vai ao médico, o médico olha no ouvido dele com um aparelhinho, é o otoscópio? Otoscópio ou microscópio. Ou microscópio. Como essa visão que ele tem, ele sabe se é bactéria, sabe se é vírus ou se é alérgica? Em primeiro lugar, ele vai tirar cera se tiver. Certo. Que é para poder ter o melhor campo visual possível. Certo. Se for bacteriana, o tímpano vai estar amarelo, porque tem pus através dele. O tímpano é uma membrana transparente, você enxerga através dela. É uma cortina. Exato. Então, se for bacteriana, vai ter pus. Então, você vai ver aquele ouvido vermelho com amarelado por trás. Se for viral, vai ser transparente com conteúdo líquido por dentro, mas com o tímpano também inflamado. E se for alérgica, você vai ter um tímpano escuro, porque o catarro tem uma cor levemente âmbar, que é uma cor escurecida, e geralmente tem uma retração do tímpano, e não uma distensão do tímpano. Diniz, nós temos mais 1 minuto e meio. 1 minuto para você responder. Excesso de som no ouvido pode causar uma otite? Não, o excesso de som afeta muito mais a audição do que a causa de infecção. Cada vez se vê mais jovens com perdas auditivas em função desses fones de ouvido intra-auriculares e pelo uso de volume excessivo no que eles costumam ou gostam de ouvir. Né? Então isso aí afeta a audição a médio prazo, podem dar perdas definitivas da audição. Nas frequências agudas, que são as primeiras a serem atingidas, pode começar a gerar zumbido no ouvido. Eles geralmente não vêm com a queixa de que estão ouvindo menos. Eles vêm com a queixa de que apareceu um zumbido no ouvido que não vai embora. Um zumbido novo, que não tinha antes. Exatamente. Aí vai dormir e fica aquele zumbido constante. Isso é consequência do fone com volume... Consequência da pressão sonora elevada que essa fonte emite no mecanismo de captação sonora do ouvido. Ouvir música, jogar videogame, é legal, mas com volume... Ponha num volume em que você se sinta confortável para isso. Quanto menos som dentro do ouvido, melhor a audição. Quanto menos pressão sonora, mais a tua audição vai te acompanhar ao longo da vida. Aí você vai ficar velhinho.